E aí, turma, tudo bom? Estão todos bem? Vamos prosseguir com as nossas aulas. Na aula passada nós vimos a variância dos estimadores de mínimos quadrados, né? A variância de beta 0 chapéu e a variância de beta 1 chapéu, né? Só que a gente viu que a variância desses estimadores dependem de um parâmetro que a gente não conhece, né? Que é a variância do erro. A variância do erro é algo que a gente tem que estimar para a gente poder construir intervalo de confiança e teste de hipótese. Então a gente tem que conhecer a variância do erro de alguma forma, né? Então hoje a gente vai ver como que a gente vai estimar a variância do erro. Então vamos lá. Então, primeira coisa, né? Vamos relembrar nossas suposições do modelo de regressão linear. Primeira, né, que o modelo é um modelo linear. A segunda é que nós temos uma amostra aleatória. E dessas duas suposições, o que é que a gente tira? Dessas duas suposições, a gente tira os nossos estimadores de mínimos quadrados, né? O beta 0 chapéu, o estimador de mínimos quadrados para o parâmetro populacional beta 0 é a média amostral da nossa variável resposta menos a média amostral da nossa variável independente ou explicativa vezes o estimador de mínimos quadrados para o parâmetro beta 1. E o estimador de mínimos quadrados do parâmetro beta 1 é o que a gente chamou de S de xy dividido pelo S de xx, né? O S de xy é a covariância, né? O núcleo da covariância ali entre a variável x e a variável y. E a gente viu que esse cara aqui a gente tem três formas diferentes para calcular ele, né? E o S de xx é a variância da nossa variável explicativa, que também tem três formas diferentes para a gente calcular isso aqui, e a gente vai utilizar uma delas dependente de cada situação, ok? Então, modelo linear, amostra aleatória, com apenas essas duas suposições, a gente encontrou os estimadores de mínimos quadrados. Acrescentando a suposição de que a média do erro dado x é igual a zero, a gente viu que os estimadores de mínimos quadrados são estimadores não viciados para os seus parâmetros populacionais, ou seja, a média do estimador de mínimos quadrados para beta 0, né, o beta 0 chapéu, é igual ao parâmetro populacional beta 0. E a média do beta 1 chapéu é igual ao parâmetro populacional beta 1. Então, com um modelo linear, uma amostra aleatória e o valor esperado do erro igual a zero, eu tenho que meus estimadores são não viciados ou não viesados. Tudo bem? E acrescentando a quarta suposição, a suposição de homocedaticidade, né, que é a variância do erro dado x é igual a uma constante σ2, a gente viu as variâncias dos nossos estimadores de mínimos quadrados, né? A variância de beta 0 chapéu é essa expressão aqui, σ2, que multiplica 1 sobre n é o tamanho da minha amostra, mais a média amostral da variável dependente ao quadrado dividido pelo S de xx. E a variância do beta 1 chapéu vai ser igual a σ2 sobre o S de xx. E também, juntando as quatro suposições, a gente viu no final da aula passada o teorema de Gauss-Markov, né, que diz que os estimadores de mínimos quadrados são BLU, né, Best Linear Unbiased Estimates, ou seja, os estimadores de mínimos quadrados são os melhores no sentido de ter a menor variância, certo? Se comparado a uma classe de estimadores que são lineares, tudo bem? Então, entre todos os estimadores possíveis que são lineares, os estimadores de mínimos quadrados, eles são os melhores, porque eles são não viciados e têm a menor variância, tudo bem? Mas, olha só,
a variância de beta 0 chapéu e a variância de beta 1 depende de um parâmetro populacional sigma 2, que é a variância do nosso erro. E para que eu consiga, né, construir um intervalo de confiança, tanto para beta 0 chapéu quanto para beta 1 chapéu, e também consiga fazer teste de hipótese, eu tenho que conhecer esse cara de alguma maneira, né? Então a gente tem que estimá-lo, certo? Então vamos lá, esse cara aqui é a variância do nosso erro, certo? Então vamos relembrar lá de estatística e probabilidade, certo? A variância de uma variável aleatória é o valor esperado, certo? Da variável ao quadrado menos o quadrado do valor esperado dessa variável aleatória. Mas a terceira suposição do nosso modelo é que o valor esperado do erro é igual a zero, certo? Então, esse termo aqui, ó, o valor esperado de u elevado ao quadrado é zero, né? Por causa da nossa terceira suposição. Então, a variância do nosso erro nada mais é do que o valor esperado do erro ao quadrado, ou seja, o valor esperado do erro ao quadrado é igual a sigma 2. O que isso significa? Isso significa, ó, que sigma 2 ele nada mais é do que uma média, certo? Sigma 2 é uma média. Uma média de quem? A média de u ao quadrado, né? A média do erro ao quadrado, certo? Dessa nossa variável aleatória u ao quadrado. E se ele é a média de u, certo? De u ao quadrado, como é que a gente estima a média populacional lá em inferência estatística, certo? Se sigma 2 ao quadrado é uma média populacional, certo? De uma variável u ao quadrado, a gente vai estimar essa média populacional através da média amostral. Ou seja, um possível, certo? Não estou dizendo que esse é o estimador que a gente vai utilizar, mas um ponto de partida seria eu pegar a média amostral de u, ou seja, 1 sobre n somatório de u ao quadrado seria um estimador para sigma 2. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o erro, né, a nossa variável aleatória u, é uma variável aleatória que a gente não observa, né? A gente introduz ela no modelo como uma variável não observável. A gente sabe que, certo, um modelo bem ajustado, a nossa reta de regressão vai passar pelas nossas observações, certo? Mas existe essa variabilidade, né? Essas observações vão estar ao redor da reta de regressão. Então, essa variabilidade é que a gente atribui ao nosso erro, né? E esse erro a gente não enxerga. Entretanto, embora a gente não tenha acesso ao erro, certo? Ao erro, nós temos acesso ao resíduo, certo? Quem que é o resíduo? O resíduo nada mais é do que um estimador do erro, né? O resíduo é o que você observa, certo? A variável resposta que a gente observa na amostra, menos a variável que a gente estima, né? O y chapéu, através do nosso modelo estimado, né? O nosso y chapéu, né? A nossa reta de regressão. Então, o resíduo, ele é, de certa forma, um estimador para o erro populacional. Então, a gente não enxerga o erro populacional, a gente não sabe, a gente não tem uma amostra dele, mas a gente consegue uma amostra do resíduo, que se, né, a gente vai ver mais lá para frente, que se o modelo ele se ajustar bem aos dados, certo? Então a gente espera que o resíduo se comporte de maneira muito parecida com o erro, né? Faz sentido se o resíduo é o estimador do erro, né? Dessa variável aleatória que não é observável, ok? Então, um candidato mais adequado para estimar sigma 2. Ora, se o nosso primeiro candidato era 1 sobre n somatório de u ao quadrado, e o problema dele é que a gente não tem acesso, né, a essa variável aleatória u, a gente não tem uma amostra dela, então o que a gente vai fazer? A gente vai só trocar o i pelo estimador dele, né, que é o resíduo. Então, um candidato seria 1 sobre n
somatório dos resíduos ao quadrado. Tudo bem? Então, esse é um candidato para ser o estimador de sigma 2, ok? E esse cara aqui, ó, somatório dos resíduos ao quadrado, a gente chamou, lembra lá quando a gente estudou o coeficiente de determinação, né? A gente pegou a variabilidade da nossa variável resposta, né? A variância da nossa variável resposta, e a gente decompôs ela em duas quantidades, certo? A primeira quantidade é a variabilidade explicada pelo nosso modelo, mais uma variabilidade residual, né? A variabilidade que não é explicável pelo nosso modelo. E essa variabilidade a gente chamou de soma de quadrados do resíduo, né? Que é justamente esse cara aqui. A gente chamou de soma de quadrados do resíduo, né? Que é uma variabilidade que não é explicada através do modelo de regressão que a gente ajusta, certo? Então, um possível estimador para a nossa variância populacional, né? A variância do erro é a soma de quadrados do resíduo dividido pelo tamanho da nossa amostra, ok? Problema. Qual que é o problema desse estimador, né? Desse possível estimador? O problema dele é que ele é um estimador viciado, ou seja, o valor esperado dele, né? O valor esperado da soma de quadrados do resíduo dividido pelo tamanho da minha amostra, ó, ele não é igual ao sigma 2. Ele é igual a n-2 sobre n sigma 2, certo? Então, temos um problema. Temos um candidato, mas esse é um candidato que tem um viés de estimação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai corrigir esse viés, ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse candidato aqui, ó, e vai fazer algumas alterações nele, de modo que ele se torne um estimador não viciado ou não viesado, certo? Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar esse cara aqui, ó, essa constante, né, n-2 sobre n, e passar para o outro lado da igualdade, dividindo, certo? Se a gente fizer isso, a gente vai ter, ó, n dividido por n-2 vezes o valor esperado do nosso candidato, né? O nosso candidato é estimador, e é igual a sigma 2, certo? Eu simplesmente peguei esse cara aqui e passei para o outro lado da igualdade. Agora, vamos lá. Esse cara aqui, n é o tamanho da minha amostra, certo? O tamanho da minha amostra eu conheço, é algo conhecido. Então, n dividido por n-2 é uma constante, certo? E a gente viu lá em probabilidade estatística que o valor esperado, certo? De uma constante vezes uma variável aleatória, essa constante sai fora do valor esperado, não é isso? A constante sai fora do valor esperado. Agora, se a constante sai para fora do valor esperado, nada impede que ela volte para dentro do valor esperado. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar essa constante aqui, ó, e vai colocar dentro do valor esperado, porque ela é uma constante, ela pode sair, pode voltar dentro do valor esperado sem problema nenhum. Então, colocando essa constante aqui para dentro do valor esperado, a gente chega aqui. A soma de quadrados do resíduo dividido por n-2 é um estimador não viciado para sigma 2. Agora sim, a gente saiu de um candidato, ó, que era um estimador viciado, para algo que é um estimador não viciado de sigma 2. E é esse cara aqui, ó, a soma de quadrados do resíduo dividido por n-2, que a gente vai utilizar como um estimador de sigma 2. Então, o estimador de sigma 2 vai ser, a gente vai chamar aqui, ó, de sigma chapéu, a soma de quadrados do resíduo dividido por n-2. Vai ser o nosso estimador não viciado para a variância populacional, ok? Esse n-2 é chamado de grau de liberdade da soma de quadrados do resíduo, tudo bem? Mais para frente eu vou explicar o que exatamente é esses graus de liberdade, tudo bem? Agora eu só vou dar essa definição para vocês. Esse n-2 a gente chama de graus de liberdade, certo? E essa quantidade, a soma de quadrados do resíduo dividido por n-2, a gente vai chamar de quadrado médio
dos resíduos, certo? Então, quadrado médio, ó, quadrado médio dos resíduos é igual à soma de quadrados dos resíduos dividido por n menos 2, certo? Então, o estimador de sigma 2, né, nosso sigma 2 chapéu ao quadrado, vai ser esse cara aqui, ó, é o quadrado médio dos resíduos. Ok? Então, esse vai ser o estimador de sigma 2. Agora sim, com base, né, nesse estimador, a gente consegue estimar as variâncias dos nossos estimadores, né? É algo quase que cíclico, né? A gente tem os estimadores, né? Os estimadores de meios quadrados para beta 0 e beta 1. A gente calculou a variância desses estimadores e a gente viu que essa variância dos estimadores depende desse sigma 2, certo? Que a gente não conhece. Então, a gente estima o sigma 2 e, consequentemente, a gente vai estimar a variância dos estimadores, certo? Estimar a variância dos estimadores. Tudo bem? A gente vai fazer um exemplo prático, ok? Tudo bem? Mas antes disso, eu vou introduzir a vocês modelo sem intercepto, certo? Então, existem algumas situações em que queremos impor uma restrição no modelo, onde a gente vai retirar o intercepto do nosso modelo, certo? A gente vai tirar o beta 0 e vai deixar o nosso modelo apenas com y, beta 1x mais o termo de y, tudo bem? E existem alguns critérios, né, para tirar o intercepto, ou seja, porque, né, nós fizemos um gráfico de dispersão entre a variável resposta e a variável explicativa, e a gente viu, ó, que aparentemente a gente não precisa de um intercepto, já que a nossa reta de regressão está passando pelos pontos 0, 0, né, pelo par ordenado 0, 0. Então, às vezes a gente quer já, se ele está passando pelo 0, então o intercepto não vai fazer diferença. Então a gente já tira logo do modelo sem precisar estimá-lo, tudo bem? Ou às vezes existe alguma situação prática em alguma área de conhecimento que não faz sentido colocar aquele intercepto e eles tiram, certo? Mas a situação que a gente vai ver vai ser situações como essa, certo? Situações em que a gente verifica que a reta, certo? Elas passam ou pela coordenada 0, 0 ou passam ali muito próximos, certo? Dessa coordenada, onde x e o y são iguais a 0. Então, quais as suposições do modelo sem intercepto? São as mesmas suposições do modelo com intercepto. A diferença é que o nosso modelo linear agora vai ser uma variável resposta igual a um beta 1 x, ou seja, um coeficiente angular vezes a nossa variável explicativa mais um termo de erro. A segunda suposição continua sendo a mesma, a gente vai ter acesso à amostra que foi retirada de maneira aleatória. Terceiro, nós temos que a média do erro é igual a 0. E o quarto, a gente tem que a variância do erro é uma constante, igual a sigma 2, que é a nossa homossedasticidade de variância, ok? Então, para encontrar os estimadores de mínimos quadrados, certo? É a mesma coisa do nosso modelo com intercepto. Para a gente encontrar os estimadores de mínimos quadrados, a gente vai pegar essas duas suposições e montar o nosso problema de otimização. A única diferença é que antes que eu ia ter duas condições de primeira ordem, né? Uma para beta 0 e a outra para beta 1. Agora a gente só vai ter uma condição de primeira ordem, né? A condição para beta 1, certo? Então, o problema de otimização é minimizar a soma de quadrados do resíduo, certo? A gente vai minimizar agora só em relação a beta 1, que é a mesma coisa que minimizar o que a gente observa menos o que a gente estima, que é a mesma coisa que minimizar a soma de quadrados do que a gente observa menos beta 1 chapéu x,
ok? Então, o estimador de mínimos quadrados para beta 1, né, resolvendo esse problema de otimização, a gente vai chegar que o estimador de beta 1 é o somatório de xi, y dividido pelo somatório de xi ao quadrado. Agora, note que essa forma aqui, ó, para beta 1 em um modelo sem intercepto é muito parecida com a forma para beta 1 do modelo com intercepto. Qual que é a diferença, certo? A gente pegava o S de xy, certo? O S de xy, uma das suas formas, né, era justamente o somatório de xi, yi menos a média da nossa variável resposta vezes a média da nossa variável independente. O que é que está acontecendo aqui? É como, certo? Não é que elas são iguais a zero, mas é como se a média da nossa variável resposta e a nossa variável independente fossem iguais a zero. Se a gente impor isso no modelo com intercepto, a gente vai chegar nesse cara aqui, ó, somatório de xi vezes somatório de y. E a mesma coisa aqui para o somatório de xi ao quadrado, certo? Lá no modelo com intercepto, esse termo aqui, que era o nosso S de xx, era o somatório de xi menos o x barra elevado ao quadrado, certo? Então, se o x barra for zero, então a gente vai ter o somatório de xi ao quadrado, certo? Então, de novo, não é que o modelo com intercepto, a média amostral da nossa variável, da nossa variável resposta, da nossa variável dependente, sempre vai ser zero, certo? É como se fosse, certo? É como se fosse zero. Se a gente aplicar a média amostral da variável resposta, da variável independente igual a zero no modelo com intercepto, a gente vai, os estimadores do modelo com intercepto e sem intercepto para beta 1, eles vão coincidir, ok? Então, das suposições 1 à suposição 3 ou 6, né? O nosso modelo é o modelo linear sem intercepto. Então, o nosso modelo linear sem o intercepto, a nossa amostra aleatória e o valor esperado do erro igual a zero. Então, sobre essas suposições, né? Suposição 1 à suposição 3, a gente tem que o estimador de mínimos quadrados para beta 1 é um estimador não viciado. E das 4 suposições que a gente tem que a variância de beta 1 chapéu é igual a sigma 2 dividido pelo somatório de xi ao quadrado. E também a gente tem o teorema de Gauss-Markov, né? O teorema de Gauss-Markov continua valendo para o modelo sem intercepto, desde que o modelo esteja corretamente especificado. O que isso significa? Que o modelo esteja corretamente especificado. Significa, na verdade, isso aqui é uma coisa muito teórica que na prática a gente nunca vai saber, certo? Isso aqui é algo muito mais didático entre aspas, né? É algo mais teórico mesmo, porque se por acaso o verdadeiro modelo, né, o modelo real, certo? Que a gente nunca vai saber qual o modelo real, mas se por acaso o modelo real for um modelo com intercepto e a gente estimar um modelo sem intercepto, a gente vai introduzir um viés, certo? Então o teorema de Gauss-Markov não é mais válido. E a mesma coisa serve se o modelo real for um modelo sem intercepto e a gente estimar um modelo com intercepto, também o teorema de Gauss-Markov não vai valer, certo? Mas isso é algo que a gente nunca vai saber, certo? Se a gente tivesse acesso ao modelo real, a gente não precisaria estar fazendo nenhum tipo de exposição, né? A gente já teria a reta já pronta para a gente, mas a gente não tem, a gente não sabe qual é o modelo real, a gente não sabe se o modelo real é com intercepto, se é sem intercepto, se só tem uma variável explicativa, se tem mais, a gente nunca vai saber isso, certo? Então isso aqui é algo muito teórico, certo? Mas na prática a gente não sabe se o modelo de fato está ou não corretamente especificado, certo? Se o modelo real que gerou aqueles dados que a gente observa é um modelo com intercepto ou um modelo
sem intercepto, ok? Mas isso aqui fica de informação para vocês. Certo? Então, a gente chega na mesma situação do modelo com intercepto. A variância do nosso estimador, ele depende de um parâmetro desconhecido, ok? E a gente vai estimar esse parâmetro desconhecido da mesma maneira, não muda nada. É a mesma maneira que a gente estima para o caso com intercepto. É o quadrado médio dos resíduos que a gente acabou de ver. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar um pouco disso no R, tudo bem? Então, nós temos aqui no R 10 observações de uma variável independente e 10 observações de uma variável explicativa, certo? E a gente vai ajustar um modelo sem intercepto, tudo bem? Então, o que é que vai acontecer, certo? Primeira coisa, se a gente está em posse de uma variável resposta de uma variável explicativa e a gente vai ajustar um modelo linear, nada mais justo que a gente verificar se de fato esse modelo linear é viável, né? Como é que a gente vê isso? Ou a gente tira a correlação entre as duas, correlação de x e y, ó, correlação de 0,76, uma correlação bem alta, e a gente pode verificar também de uma maneira mais visual, né? Que é fazendo um gráfico de dispersão entre a variável x e a variável y. Então aqui a gente tem o nosso gráfico de dispersão e a gente verifica que realmente a gente consegue ajustar uma reta aos nossos dados. Ok? Certo, professor, mas por que o senhor vai fazer uma regressão sem intercepto? Vamos fazer o seguinte, esse gráfico aqui, ó, ele está me dando até o 14 e 8.5. Vamos colocar aqui a coordenada 0, só para ver o que acontece. No eixo X, eu quero que ele comece do 0 e vá até, ele vai aqui mais ou menos até o 12, né? Então, eu vou colocar 12 aqui. E o eixo Y, eu quero que ele comece do 0 e vá até o 27. Então, se a gente rodar esse comando, ó, a gente tem aqui, ó, né, o nosso coordenada 0, 0. E se a gente ver aqui, ó, a gente passar uma reta, a gente pode verificar que talvez o intercepto não seja tão importante. Talvez, certo? Talvez. Então aqui a gente vai ajustar esse modelo sem o intercepto mesmo. Então vamos lá. Qual que é o estimador de beta 1 no caso sem intercepto, né? Então nosso modelo vai ser o seguinte. Nosso modelo vai ser o nosso beta 1, certo? Vou chamar de B1 aqui, ó. B1x y, né? Nossa variável resposta igual a B1 x mais o nosso termo de erro, ok? E o estimador de beta 1, que eu vou chamar aqui de B pequeno 1, vai ser igual, né? É o somatório de x vezes y, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, sum, nossa função sum, que vai ser o somatório das observações de x multiplicado por y. Então eu vou pegar o x e multiplicar por y, tudo bem? Se eu fizer isso aqui no R, ó, essa multiplicação, ele vai multiplicar elemento a elemento, ok? Então essa soma aqui é o somatório de xi vezes y, tudo bem? E eu tenho que pegar essa soma e dividir pelo somatório de xi ao quadrado. Então eu vou dividir aqui pela soma das observações da minha variável explicativa elevados ao quadrado. Então esse vai ser o estimador de beta 1, ok? Então o estimador de beta 1 é igual a aproximadamente 2, né? Aproximadamente 2. E agora como é que eu estimo a variância de
beta 1, certo? A variância de beta 1, ó, é sigma 2 sobre o somatório de x ao quadrado, certo? Esse sigma 2 não é conhecido, então a gente tem que estimar esse sigma 2. Então vamos lá estimar o sigma 2, certo? Estimador de sigma 2. Vou botar aqui, sigma 2. Estimador de sigma 2 a gente viu que é o quadrado médio dos resíduos, ou seja, é a soma de quadrado do resíduo, né? A soma dos nossos resíduos ao quadrado dividido por n menos 2, né? Esse n menos 2 que a gente chamou de graus de liberdade, ok? Então vamos fazer o seguinte: o nosso n, né, o tamanho da nossa amostra aqui tem 10 observações, então o nosso n vai ser igual a 10. Tudo bem? A gente tem que calcular os resíduos, certo? Os resíduos eu vou chamar de o hat, certo? Que é o chapéu, né? Que é o estimador da nossa variável, que a gente não observa, né? Nossa variável aleatória, erro, né? Nosso erro. Então, o hat vai ser o quê? O que eu observo, que é o y, certo? Menos a nossa reta de regressão. O que é a nossa reta de regressão? A nossa reta de regressão nada mais é do que o beta 1 vezes x, né? Que é o nosso aqui, ó. É o beta 1x, só que esse beta 1 aqui é o beta 1 que a gente estimou. Então, vai ser o beta 1 que multiplica x, né? Multiplica x, nossa variável explicativa. Então, esse cara aqui é o que a gente está observando, e esse cara aqui, ó, é o que a gente está estimando. Então, a diferença entre os dois é justamente o nosso resíduo, ok? Então, tá aqui o nosso resíduo, certo? Vamos pegar aqui, ó, vamos observar aqui, ó, resíduos entre 0 e 1, tudo bem? Agora, o que a gente precisa, né? É o quadrado médio dos resíduos, ou seja, somatório dos nossos resíduos ao quadrado dividido por n menos 2. Então, certo? O nosso estimador de sigma 2, que eu vou chamar de S, certo? Vou chamar de S, estimador de sigma 2, vou chamar de S, certo? Só uma letra aqui que eu peguei aqui. Vou chamar de S, ele vai ser a soma de quadrados do resíduo. Vamos calcular a soma de quadrados, certo? Soma de quadrados do resíduo vai ser somatório dos resíduos, né? Que a gente chamou de o hat, elevado ao quadrado, é a soma de quadrados dos nossos resíduos, que aqui deu 58,7, certo? E o estimador de sigma 2, que eu vou chamar de S, vai ser igual a soma de quadrados do resíduo dividido por n menos 2, né? Nossa amostra aqui tamanho 10 e vai dar 8, né? Mas aqui, como já atribuir 10 a uma variável n aqui, eu vou colocar isso em, tudo bem? Então, a gente pega e tem que a estimativa, né? Estimativa de sigma 2 vai ser 7,33. Tudo bem? Então, o estimador, né? Ou a estimativa a variância do nosso estimador vai ser a variância do nosso estimador, que é sigma 2, certo? A gente quer rebotar o que a gente estimou, que a gente chamou de S lá, dividido pelo somatório de xi ao quadrado. Então, a variância do nosso estimador, eu vou chamar aqui, ó, de var B1, certo? A variância do nosso estimador vai ser igual ao estimador de sigma 2, que a gente chamou de S, dividido pela soma
de x ao quadrado, certo? Então a gente vai somar as nossas variáveis explicativas elevado ao quadrado, ok? Então, a estimativa da variância do nosso estimador de mínimos quadrados é igual a 0,007. Então, o que é que a gente tem? A gente tem o estimador de mínimos quadrados e a gente tem a variância do estimador de mínimos quadrados, certo? Então, em posse do estimador e em posse da variância do estimador, a gente consegue testar a hipótese. Por exemplo, eu posso testar a hipótese de que beta1 é igual a zero. Se o beta1 é igual a zero, isso significa que a nossa variável resposta e a nossa variável explicativas, elas não possuem essa relação linear, certo? É isso que eu estou dizendo nessa hipótese. E eu ia avaliar se essa hipótese é ou não verdadeira, certo? Através do teste de hipótese. Ou eu poderia construir aqui um intervalo de confiança para beta1. Intervalo de confiança onde a gente ia encontrar, né, um intervalo onde a gente teria, certo, pelo menos um nível ali de 95% de confiança de que o verdadeiro valor daquele parâmetro ia estar ali naquele intervalo, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos supor que o nosso modelo possui intercepto, tudo bem? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Agora aqui a gente fez para o modelo sem intercepto. Vamos supor agora o modelo com intercepto. O modelo com intercepto. Então nosso modelo vai ser um beta 0 mais o beta 1 x, né, o y igual a isso, né, nossa variável resposta igual a beta 0 mais beta 1 x mais o termo de y, tudo bem? E agora a gente vai estimar beta 0 e beta 1 com essa base de dados aqui, ok? Então, começando por beta 1, vou chamar de B1 também, certo? B1. Aliás, para diferenciar desse cara aqui, né, para eu não ficar gravando o valor por cima da mesma variável, vou chamar de B underline, certo? B underline. Lembrando que aqui você pode dar o nome que você quiser, certo? Não tem problema nenhum. Então, o estimador de beta 1 é o nosso S de xy dividido pelo S de xx, certo? O S de xy, a gente pode, uma das formas de calcular ele é o somatório, tudo bem? Somatório do que? De x menos a média de x, não é isso? X menos a média de x que multiplica a nossa variável resposta vezes a média amostral da variável resposta. Então, esse é o S de xy, né? É a soma, certo? A soma de xy menos a média de x que multiplica y menos a média de y, dividido pela soma de xy menos x barra ao quadrado, né? Somatório de x menos a média de x elevado ao quadrado. Então, calculando isso daqui, a gente vai chegar que o estimador do nosso modelo com intercepto, né, chamado de beta 1 para o modelo com intercepto, é de 2,63, tudo bem? Então a gente tinha uma estimativa no modelo sem intercepto de 2,07 e agora a gente tem uma estimativa de 2,3. Estimativa para o beta 0. O beta 0
nada mais é do que a média da nossa variável resposta, média de y, menos a média de x, que multiplica o estimador de beta 1, né? A estimativa de beta 1 vai ser beta 1 underline 1. Então, a estimativa de beta 0 vai ser igual a menos 5,64. E a variância dos estimadores? Para calcular a variância dos estimadores, eu tenho que estimar primeiro o sigma 2, certo? A gente vai utilizar a mesma forma que a gente estimou aqui o sigma 2, a única diferença vai estar aqui, ó. Aqui eu só peguei o beta 1x, certo? Como o nosso modelo aqui é com intercepto, eu vou pegar o beta 0 menos o beta 1x, tudo bem? Então eu vou só copiar esse cara aqui, ó. Vou copiar ele aqui. Vou copiar ele aqui. E eu vou chamar esse cara aqui, ó. Vai ficar beta 0, certo? Beta underline 0 menos o beta underline 1, certo? Que é o estimador de beta 0 com modelo com intercepto menos o estimador de beta 1 com modelo com intercepto vezes a nossa variável explicativa, certo? Então esse aqui vai ser o nossos resíduos, soma de quadrados dos resíduos e o quadrado médio dos resíduos dividido por n menos 2 não vai mudar, certo? A única coisa que vai mudar aqui, ó, é no cálculo dos resíduos, certo? Então, esse cara aqui eu vou chamar ele de S2, certo? S2 que é do nosso segundo modelo. Então, rodando essa parte aqui, a gente chega que o estimador da variância é de 6,88, enquanto no nosso modelo sem intercepto, esse estimador era de 7,33. Vocês estão vendo aí que quando você tira, ou quando você coloca o intercepto, né, a gente vai tendo pequenas modificações aí nas estimativas dos nossos parâmetros, né, tanto para o beta 1 quanto para o sigma 2, certo? Então, estimando a variância, dois estimadores, né? Estimando a variância dos estimadores, a variância para beta 0, eu vou chamar de var b underline 0, vai ser o que, né? Vai ser sigma 2, certo? Sigma 2, que a gente estimou ele com S2 aqui, ó. Sigma 2, que multiplica 1 sobre n, mais, que multiplica, aliás, desculpa, mais a média de x elevado ao quadrado, média da nossa variável explicativa elevado ao quadrado, essa média dividido pelo S de xx, né? O S de xx é a soma de x menos a média de x elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, sigma 2, né? Estou trocando a estimativa de sigma 2 aqui, ó, S2, que multiplica 1 sobre n mais a média amostral da variável explicativa ao quadrado dividido pelo S de xx, né? Que é a soma de xi menos a média de x elevado ao quadrado. Então, calculando isso, a gente chega aqui a variância e o beta 0 é igual a 60,93.
E a variância do estimador de beta 1, vou chamar de var b underline 1, vai ser igual ao sigma 2, né, que é o S2 aqui, que a gente chamou de S2, dividido pelo S de xx, certo? Que é a soma de x menos a média de x elevado ao quadrado. Então, calculando, a gente chega no valor de 0,6, tudo bem? Então, no modelo sem intercepto, a gente teria uma variância de 0,007, e no modelo com intercepto, a variância do estimador de beta 1 é de 0,6, ok? Então é isso, pessoal. Bom estudo a todos e até a próxima aula.